Então, hoje é a abertura, né, com a professora Carla Milani Damião. Uma honra muito grande ela ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. É, no dia 27 de outubro, a gente vai ter, que vai ser uma terça-feira, a gente vai ter a fala da professora Rita Curvelo sobre Valdelice Pinheiro, que é a homenageada, que foi a fundadora da FAF lá atrás, que deu origem à UESC, uma das fundadoras, né? E que tem uma poesia filosófica muito interessante. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, tem lá no site da semana o livro dela, tem um documento contando a história dela. Depois, no dia 9 de novembro, a gente vai ter a Mulher na Filosofia Africana com a professora Cristiane Batista, professora da UESC. E no dia 26 de novembro vai ser o encerramento, uma mesa com 3 pessoas, professora Ana Miriam, professor Ilan, professora Aline Barros, os 2 primeiros da UNB e ela do Instituto Federal de Goiás, sobre Ser Natal, o nascimento em questão, na companhia de Arendt. Eu quero agradecer, né, algumas pessoas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer assim, ao Wallace como representante discente, porque essa semana de filosofia, o tema dela foi ideia dos discentes, né? Foi um pedido dos discentes que eles fizeram para mim. Então, não vou nomear todos, né? Vou agradecer ao Wallace como representante deles. E também pelo fato de que os discentes participaram de cada etapa. Alguns, principalmente o Vitor me ajudou, está me ajudando demais, e a Mônica. A Mônica vai fazer parte hoje da mesa. Ela faz pesquisa sobre epistemologia feminista negra. Ela vai ajudar aí a anotar as questões. Bom, quero agradecer à professora Zoêmia e ao professor Sanqueilo, que fazem parte da comissão organizadora, e o professor Anderson, que é da UESB, também faz parte da comissão organizadora. Professor Sanqueilo, né, nosso diretor do DFCH, se fosse um evento presencial, a gente teria uma mesa formal, né, o professor Sanqueilo falaria como diretor do DFCH. Professor Tolfo também, que participaria, se fosse um evento presencial, dessa mesa formal, né, porque ele é o coordenador do colegiado. E agradecer também a todos os presentes, todos os que vieram prestigiar o nosso evento. E pedir, pessoal, que coloquem as questões no chat, tá? Então, a professora Carla vai falar, o professor Sanqueilo vai mediar a fala. E as questões podem ser colocadas no chat e depois elas vão ser apresentadas no final para a professora Carla. Tá bom? Então, pode colocar por escrito, tá, gente, as questões, tá? Muito obrigada a todos, certo? Vou passar a palavra ao professor Sanqueilo, né, para que ele faça a mediação dessa mesa. Boa noite a todos, todas. Obrigado, professora Juliana, pelo convite, né? Para mim é uma alegria, um prazer, uma honra participar dessa abertura, ao lado também da professora Carla Milani, a quem eu agradeço ter também aceito esse convite. A Carla Milani, ela foi professora nossa, na nossa instituição, né, no curso de filosofia durante um certo tempo, né, foi colega, portanto, nossa, e além de colega também amiga, né, pessoalmente minha amiga, e é uma grande honra, um grande prazer ter a presença da professora aqui,
né? Falar um pouco da professora Carla, de forma muito resumida, porque não daria tempo para elencar todos os méritos, né? Então, a professora Carla Milani Damião possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas. Doutorado sanduíche na Universidade Livre de Berlim. Atualmente é professora adjunto e professora do programa de mestrado da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em estética, atuando principalmente nos seguintes temas: Walter Benjamin, estética, filosofia e literatura. Atualmente, a professora Carla Milani também possui alguns projetos ligados à estética indígena, né, a mulheres na filosofia, e hoje a professora tem como proposta falar sobre as bruxas, entre outras figuras femininas em Benjamin. Então, a professora, né, muita expectativa, e aguardamos, eu pessoalmente também aguardo com muita expectativa. E se a professora quiser falar de algum projeto de livros que estão para ser publicados, né, sinta-se à vontade. Então, eu passo a palavra para a professora Carla Milani. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, me ouvem bem? Tudo certinho? Boa noite a todas, a todos, a todas. E eu queria agradecer muito essa apresentação do professor Anquilo, que é meu amigo, antes de ter sido esse colega durante 4 anos, Sanquelo, que eu fiquei na UESC, e eu tenho, assim, eu vou falar um pouquinho, antes de tocar no tema, e também queria, eu estou vendo aqui o professor Josué, o professor Rogério Tolfo, a Deliana, o Lincoln, né, o Patrick, tanta gente que eu conheço do tempo que eu passei aí, meus ex-orientandos, né? Mas eu queria dizer que é realmente uma honra voltar, entre aspas, ao UESC, um lugar que eu gostei muito da experiência, toda a experiência que eu tive, o período que eu passei aí. Faz 10 anos que eu saí de Ilhéus e vim para Goiânia, né? Para a Universidade Federal de Goiás. Eu sou professora associada, não mais adjunta, e também eu oriento na pós-graduação da Faculdade de Artes, Arte e Cultura Visual da mesma universidade. Bom, então, quanto aos livros, eu só quero dizer que tem um muito importante que em breve sairá pela editora Edra de São Paulo, que são traduções do Walter Benjamin, são 15 textos, e o título é o Diário Parisiense, a nova literatura francesa de Proust, Gide, Valéry e Gide, André Gide. E é um trabalho de alguns anos, não muitos, em parceria com o professor Pedro Russac, que já esteve aí na UESC num dos eventos, né? É professor da Rural do Rio de Janeiro. Bom, então, só para dizer um pouco do que eu vou apresentar hoje, eu vou poupá-los, assim, de me ver falar o tempo todo, vou mostrar o material para concentrar mais a exposição e depois vocês podem perguntar. O Walter Benjamin eventualmente dirigiu algumas figuras femininas, e eu vou me limitar hoje a falar das bruxas. Eu prometi mais, mas eu deixo indicado aqui um artigo que eu acabei de publicar na revista Arte e Filosofia, que expande um pouquinho esse entendimento das figuras femininas. Mas o que eu gostaria de dizer é como é que eu chego, né,
a essa questão do feminismo e como é que eu me detive já há alguns anos, desde 2014, em algumas pesquisas e também ações na área acadêmica em defesa das colegas mulheres e alunas também. Em 2014, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Amsterdã, e lá o meu propósito era estudar a origem na estética da questão do gosto, estudando uma quantidade absurda de pessoas que na época discutiam o tema, né, eu sendo mais conhecido aqui no Brasil, o David Hume, né, naquele ensaio chamado do padrão do gosto. Mas esse ensaio é a ponta do iceberg, a ponta da pirâmide de uma discussão imensa, né, no século XVIII, sobre essa questão que é estética, mas é também epistemológica, que, enfim, se discute nesse período, até Kant, pelo menos, a terceira crítica do Kant, a crítica da faculdade do juízo, inicialmente se chamaria a crítica do gosto, né? Bom, nesse percurso, e na Universidade de Amsterdã, particularmente, que contou com seminários da Judith Butler, e na própria formação de estudos de gênero e discussões, a Rose Braidotti, que é uma feminista bem conhecida, que tem um centro na Universidade de Utrecht, eu acabei me deparando com uma infinita variedade de interpretações e principalmente de revisões, né, revisões do cânone, desses textos da estética, do início da estética ou da estética moderna. E fiquei absolutamente interessada e foi aí que eu comecei a frequentar encontros, seminários, uma sociedade de filosofia só para mulheres que existe no mundo anglo-saxão. Eu fui a 2 eventos na Irlanda e passei a verificar toda essa produção de lá para cá. E em 2016, eu fundei junto com colegas, mas quem coordenava era a Susana Castro, o GT de Filosofia e Gênero da ANPOF. E a gente vem realizando, dentro desse contexto, junto com outras interlocuções, como a rede das mulheres filósofas, que a Carolina Araújo iniciou, né? E outros, tem o Instituto das Pensadoras. A gente vive no momento uma onda feminista, nossa onda, né, aqui no Brasil, que tem mudado e deve mudar, espero, né, hábitos e costumes do mundo acadêmico. Enfim, nós mulheres sabemos, né, como é que eles funcionam e não são nada amigáveis, principalmente de um tempo para cá, né? Bom, então, só para fazer uma propaganda, nessa semana, na semana seguinte, no final de outubro, o GT de Filosofia e Gênero vai fazer o encontro, independente da ANPOF não ter realizado esse encontro nacional à distância. Nós já fizemos o nosso encontro ano passado, mas a gente vai se reunir como se fosse o encontro da ANPOF, e apresentar uma série de questões muito interessantes, com mesas, debates, etc. Depois eu envio para vocês a divulgação, né? E eu organizo lá uma mesa sobre o antropoceno. Não é um assunto que, hoje em dia, o feminismo, os feminismos, se vocês quiserem, eu vou falar no singular, ele não pode estar dissociado, né? Algo que atinge a todos planetariamente. Bom, então, o meu assunto, eu vou compartilhar com vocês então, essa pequena introdução, né, que eu queria fazer, visa também pensar, né, que nessa minha trajetória acadêmica, eu dei aula em São Paulo, antes eu sou de São Paulo originalmente, em várias universidades, e depois fui para a UESC e vim para cá. Nessa trajetória, esse enfrentamento se revelou cada vez mais forte.
Eu fui também, e sou ainda, acho, vinculada ao programa de representações e linguagens, onde eles trabalham há muito tempo com as questões de gênero, e me orgulho bastante disso, né? E, enfim, eu ando um pouco desconectada, né? Todos estão muito conectados, mas eu ando um pouco desconectada nesse momento do programa. Bom, então eu vou compartilhar a sequência dessa parte teórica, e vocês podem ler, né, porque ela acaba sendo mais leve, se vocês fizerem a leitura. Deixa eu ver aqui. E com isso eu não vou vê-los mais. Vocês veem o texto? Alguém responde, por favor? Sim, estamos vendo. Sim, professora, estamos lendo. Ótimo. Então, esse é o título original, e como eu disse, eu só vou falar da figura da bruxa, mas eu vou mencionar um pouco o que seriam essas outras figuras. Como eu disse, parte do que eu vou apresentar vem de um artigo que foi publicado agora na Arte e Filosofia, número 29, 2020, um dossiê organizado pela Patrícia Lavelli, Figurações e Interlocuções, a questão feminina em Walter Benjamin. E só que antes, né, de falar sobre essa figura da bruxa, eu não tenho como não atualizar, né, essa discussão citando a Silvia Federici, porque ela tem essas 3 obras, essas 2 primeiras, uma investigação grande num livro publicado na Itália em 1984, vejam só, faz muitos anos, chamava Il Grande Calibano, e depois, em 2004, ela publica Caliban e a Bruxa, e que foi muito recentemente, só o ano passado, traduzido por um coletivo feminista, né, pela editora Boitempo, e se tornou um grande sucesso. Então, eu só queria mostrar, assim, inicialmente, algumas teses da Silvia Federici, porque eu acho que elas, em algum momento, se relacionam com o que a gente vai ver do Walter Benjamin, tá? Então, para quem conhece, vai ser um pouco repetitivo, para quem não conhece, vai ser instigante, o motivador da leitura da Silvia Federici, não é? Então, eu cito aqui ela própria, quando ela diz que o livro, que é enfim, é uma citação, então ela já se refere, já citado, que é Il Grande Calibano, foi uma tentativa de repensar a análise da acumulação primitiva de Marx a partir de um ponto de vista feminista. Então, mais uma vez, aquilo que eu disse da revisão do cânone, como essas feministas se aprofundaram, né, nos textos anteriores, e o que é que elas retiraram, o que ficou e o que elas transformaram. Isso a Silvia Federici encaixa muito bem nesse contexto, né? Então, nesse processo, porém, diz ela, as categorias marxianas amplamente aceitas se demonstraram inadequadas. Dentre as baixas, podemos mencionar a identificação marxiana do capitalismo como o advento do trabalhador livre, que contribuiu para a ocultação e a naturalização da esfera da reprodução. Essa obra, então, Il Grande Calibano, Caliban, aquela personagem de Shakespeare relacionada a questões coloniais, e também fazia uma crítica à teoria do corpo de Michel Foucault. Como destacamos, a análise de Foucault sobre as técnicas de poder e as disciplinas a que o corpo se sujeitou ignora o processo de reprodução, funde as histórias feminina e masculina num todo indiferenciado e se desinteressa pelo disciplinamento das mulheres, a tal ponto que nunca menciona um dos ataques mais monstruosos perpetrados na era moderna contra o corpo, a caça às bruxas. A tese principal de Grande Calibano sustentava que, para poder compreender a história das mulheres na transição do feudalismo para o capitalismo, devemos analisar as mudanças que o capitalismo produziu no processo de reprodução social e, especialmente, de reprodução da força de trabalho.
O livro examina, assim, a reorganização do trabalho doméstico, da vida familiar, da criação dos filhos, da sexualidade, das relações entre homens e mulheres e da relação entre produção e reprodução na Europa dos séculos XVI e XVII. Essa análise é reproduzida no livro, esse aqui é um prefácio ao Caliban e a Bruxa, Caliban e a Bruxa. No entanto, o alcance do presente volume difere de Grande Calibano na medida em que responde a um contexto social diferente e a um conhecimento cada vez maior sobre a história das mulheres. Então, só para vocês terem essa referência, né? E no último livro, Mulheres e Caça às Bruxas, que foi também publicado pela Boitempo, eu queria citar alguns trechos, né, da introdução e de um capítulo, só para contextualizar o tema na Federici, segunda Federici. Então, diz ela aqui, em anos recentes, estudiosas feministas retiraram as caças às bruxas do limbo histórico a que estavam confinadas e atribuíram a elas um lugar apropriado na história das mulheres da Europa moderna e das Américas. E aqui ela cita quatro autoras, que mostraram como a caça às bruxas serviu para privar as mulheres de suas práticas médicas, pessoas a se submeterem ao controle patriarcal da família nuclear e destruiu um conceito holístico de natureza que até a Renascença impunha limites à exploração do corpo feminino. Mais que isso, sob a influência da nova história, novela história, os arquivos das aldeias foram reabertos e caixas de documentos empoeirados foram reexaminadas, deixando à disposição um retrato mais detalhado de centenas de julgamentos. Eu acho muito importante, né, mostrar que não é só a Silvia Federici que se empenha nessa pesquisa, que essa pesquisa ela vai buscar documentos, né, e é muito interessante porque a gente não tem exatamente relatos, mas documentos, e a gente vai ver que o Walter Benjamin procurou, de certa forma, fazer o mesmo, e que nessa ideia de uma nova história, não vou dizer totalmente conectado, mas reside a crítica benjaminiana à história oficial, né, a história dos vencedores, e esse impulso de fazer uma história a contrapelo. Eu diria que as feministas, quando elas se empenham em revisar o cânone e revisar tantas teorias que se aprofundam nos textos e encontram tantas contradições, né, e omissões, essa crítica ao Foucault e ao Marx, ela é bem fundamentada e é muito interessante que a gente perceba, né, como é que ela constrói essa crítica, se valem desse processo crítico, né, dessa ausência que foi a perspectiva, né, de colocar em perspectiva o que teria sido a história contada pelas mulheres, né. Bom, então, por que revolver as cinzas, né, dessas tantas fogueiras, né? É uma pergunta que ela faz, né, em especial se não estamos preparadas para trazer à tona novos fatos relacionados aos atuais esquemas interpretativos. É muito importante, eu estou aqui fazendo alguns comentários durante a leitura do próprio texto dela, que esses dois livros da Boitempo, eles têm o propósito de ser uma leitura muito ampla, para um público amplo. Então, ele não se apresenta como um trabalho erudito da apresentação de documentos de uma maneira muito aprofundada, né? Ela percebe que há lacunas porque existe a grande preocupação de, ao pensar nas bruxas, e isso é outro movimento que eu diria muito próximo de Walter Benjamin, né, do pensar o passado no presente, naquilo que lá ecoava como injustiça e que continua
valendo aqui, né, então essa reunião, porque ela se preocupa bastante em responder a essas questões de opressão das mulheres na atualidade. Então, os livros, eles são, eu diria, no meu ponto de vista, de quem estudou muita filosofia, 40 anos mais ou menos, e os textos parecem mais um panfleto, né? Mas que eles oferecem pistas, oferecem uma literatura de suporte muito séria de pesquisas que são realizadas e que se valem desses documentos históricos, né? Então, ela motiva mais a gente a pensar do que e indica as fontes do que apresenta essas fontes, né? Então, ela diz, pensando aqui, qual é o que revolver essas cinzas, né? Um dos motivos é existirem aspectos estruturais importantes na caça às bruxas dos séculos XVI e XVII, o Benjamin vai voltar um pouquinho atrás, que ainda precisam ser analisados e situados no contexto sócio-histórico apropriado. A maioria das historiadoras e dos historiadores da caça às bruxas, mesmo entre profissionais de maior motivação política, se restringe às análises sociológicas. Quem eram as bruxas, de que foram acusadas, onde e como foram punidas, ou então considera a caça às bruxas a partir de um ângulo limitado. O nascimento da profissão médica, o desenvolvimento de uma perspectiva mecânica do mundo, o triunfo de uma estrutura estatal patriarcal e assim por diante. Então, ela, desde daquele primeiro livro, Grande Calibano, investiga essas fontes, né? De novo, por uma perspectiva crítica e feminista. Então, ela não acha que essas questões, mesmo que com uma larga coleta de documentos, tenham sido respondidas suficientemente, né? E faz essa relação com o presente, né? Então, eu acho bastante importante para a gente, nas questões que surgem agora decoloniais, pensar na associação que ela cria com o Novo Mundo, né? Então, ela diz que o que continua não reconhecido nesses estudos mais circunscritos ao que ocorreu no passado em relação à caça às bruxas, é que, como o comércio escravista e o escravagista e o extermínio de povos indígenas no Novo Mundo, a caça às bruxas se coloca na encruzilhada de um aglomerado de processos sociais que prepararam o caminho para o surgimento do mundo capitalista moderno. Assim, há muito a ser aprendido a partir da caça às bruxas no que diz respeito às pré-condições para o salto capitalista. O estudo da caça às bruxas nos leva a reavaliar a crença arraigada de que, em certo momento, o desenvolvimento do capitalismo foi portador de progresso social, uma crença que, no passado, levou muitas pessoas, entre aspas, revolucionárias, a lamentarem a ausência de uma autêntica acumulação capitalista, em grande parte, do antigo mundo colonial. Bom, e aqui, só para... eu acho que é a última citação da Federici, né? Ela, em particular, tem um capítulo no novo livro que eu mencionei, que recupera esses outros estudos anteriores, e ela diz: em meu trabalho, a caça às bruxas é interpretada como um dos aspectos da grande transformação que conduziu à instituição do capitalismo na Europa. As evidências, é verdade, são circunstanciais, mas nenhum fenômeno histórico significativo pode ser explicado sem que se faça referência ao campo contextual, bem como a sua dinâmica interna. Esse atuais saiu sem querer. Concordo com a visão predominante de que a caça às bruxas exige uma explicação multicausal, embora... multicausal, embora eu atribua todas as suas causas subjacentes ao desenvolvimento das relações capitalistas. Então, aqui, nessa apresentação, ela provavelmente se refere à quantidade de críticas que ela deve ter recebido por criar uma espécie de redução, né, à explicação do fenômeno como
sendo não a origem, mas o fortalecimento daquilo que se formava como capitalismo, né, e na confinação das mulheres à condição de donas de casa, né, perdendo as funções sociais que existiam antes, como parteiras, sacerdotisas, etc. Bom, também não quero sugerir que a relação que estabeleça entre cercamento de terras e caça às bruxas seja determinante. Outra crítica que ela deve ter recebido, né? A privatização da terra só produz perseguição às bruxas sob condições históricas específicas. Entretanto, parece haver uma relação singular entre o desmantelamento dos regimes comunitários e a demonização de integrantes das comunidades afetadas, que transforma a caça às bruxas em um instrumento efetivo de privatização econômica e social. Ela tem um ponto aqui bastante específico, que é esse desmantelamento dos regimes comunitários e a demonização dos integrantes das comunidades afetadas, nas quais, segundo as investigações que ela fez e as fontes que ela cita, existia uma forte presença das mulheres, e são essas mulheres que, de alguma forma, passam a ser vistas como, passam a ser demonizadas, né, como bruxas, tá? Então, eu só quero que vocês guardem essa introdução para que eu possa retomar ao final e após falar desse programa de rádio do Walter Benjamin, que se chama Processos contra Bruxas. Então, só para introduzir também o assunto, né, o Benjamin fez em torno de 80 programas de rádio. A circunstância era não só de necessidade econômica, mas era uma espécie de exercício, e aqui a Adeliana Michele vai saber muito bem do que eu estou falando, do autor como produtor, né? Então, aquele que realmente foi para um meio, né, que de grande repercussão, muito além daquele mundo acadêmico para o qual ele não foi aceito, do qual ele saiu, e que ele exerceu durante um certo período com Ernest Schoen na rádio de Frankfurt. E esses programas, né, ele é muito crítico da rádio, ele acha que tem um potencial pedagógico imenso, diferente do teatro, diferente do cinema, então ele sempre reflete sobre os meios, né, como vocês devem conhecer do ensaio sobre a obra de arte na era de sua reprodutividade técnica, mas aqui ele reflete, tem pequenos trechos em que ele é bastante crítico de como o rádio, né, que poderia ser uma escola, um instrumento de educação, se torna muitas vezes só um instrumento de entretenimento, né? Então, o horário que lhe foi oferecido para esses programas era para jovens e para crianças e jovens. E vocês agora podem ler, têm acesso a uma tradução de alguns deles, não são todos, como eu disse, são 80, num livro que se chama Walter Benjamin, A Hora das Crianças, e lá tem a tradução, então, aqui do Processos contra Bruxas, né, e vários outros. Bom, eu vou comentar um pouquinho como é que ele pensa isso, né? Esse programa, ele se encaixa, digamos assim, numa espécie de método, fórmula de produção de programas. Ele pensa para quem ele está endereçando a fala, né? Ele cria uma medida para aquilo. A gente tem nos próprios programas essa apresentação de como é que ele vai falar nesse meio. Os programas repetem, às vezes, muitas ideias e muitos textos, e a gente diria de maneira superficial, mas, na verdade, é a medida que ele encontrou para falar para o grande público, né? Então, esse processo, os processos contra bruxas, ele se encaixa nesse método de fórmula, o método desses programas feitos para a rádio, procurando uma medida certa e um público amplo,
né? Embora no horário ofertado às crianças e à juventude. Algo possível de notar em comum em alguns programas é uma espécie de crescimento orgânico da narrativa que inicia no mito, lembrando ou narrando histórias que remetem a contos de fada, e prossegue para o jovem, ou adolescente, eu diria hoje, de maneira quase iluminista, ofertando descrições, cálculos e razões que motivaram a sorte ou azar de algum acontecimento. Existe uma série de programas que são só sobre catástrofes, 4 programas, pelo menos. É o que ocorre no programa sobre as bruxas, que não faz parte dessa série sobre catástrofes, né? Tratados inicialmente como lembranças de contos de fada ao processo inquisitorial que as levou às fogueiras, repetindo ali, conduzido pela Igreja Católica. Então, essa é a obra, deixo aqui como referência no título, e aqui uma citação de como é que ele inicia, né, no mito. A primeira vez que vocês ouviram falar de bruxas foi na história de João e Maria. E no que foi que vocês pensaram, então? Numa mulher malvada, perigosa, que morava sozinha numa floresta e de quem é melhor a gente nem passar perto. Com certeza, vocês nunca quebraram a cabeça para saber de onde vem a bruxa, o que ela faz ou deixa de fazer, o que ela acha do diabo ou do bom Deus. E, igual a vocês, durante séculos, as pessoas também pensaram assim sobre as bruxas. Então, ele parece estar falando com a criança, e está, mas chamando os adultos, que não procuraram saber, né, de outra forma sobre as mesmas, a não ser pela via da percepção infantil. Então, essa introdução, e aqui sou eu falando, quando tiver a citação dele eu digo, que soa mesmo como se fosse dirigida a uma criança para uma investigação de quando, com quais fundamentos, em que época, as pessoas que até poderiam acreditar em bruxas, como as crianças que ouvem os contos de fada, mas não vivem dentro desses, jamais pensariam em trazer a crença das bruxas para o seu dia a dia. Alguns patuás e objetos de sorte seriam suficientes para espantar a crendice e a superstição. Dito isso, ele inicia, né, aquele outro método de recordar ou lembrar, escavar, né, e a escavação tem início e as pás enfiadas no terreno da história começam a jogar camadas de terra para encontrar o valor que as bruxas possuíam no passado, de onde brotam associações. Da antiguidade ao cristianismo inicial, não havia sombra de condenação ou de perigo. Aqui, lemos um trecho do lugar que ocupava, por exemplo, a sacerdotisa, que são, na antiguidade e durante o período medieval, chamadas de sibilas, né? Ele, no programa, não usa a palavra sibila, mas ele utiliza em vários outros textos, essa é uma das figuras que eu queria falar, mas não vai dar tempo, e também as prostitutas, né, que é um tema que ele também herda de Baudelaire, principalmente no trabalho das passagens, né, sobre as quais ele fala também nas suas lembranças da infância, e que aqui também, pelo rádio, pelo meio, pelo horário, ele qualifica como mulheres de má reputação. Sacerdotisas, aqui uma citação direta, certamente havia na época as mulheres de má reputação, mas elas eram geralmente sacerdotisas, deusas pagãs. E o povo não confiava muito no poder de suas feitiçarias. Elas eram antes alvo da compaixão de todos. O diabo zombava tanto delas que elas atribuíam a si mesmas poderes sobrenaturais. Né? Bom,
O programa prossegue com datas mais ou menos precisas que situam a transformação que teria conduzido à morte de milhares de mulheres, com processos baseados em provas que mais se aproximavam de uma ficção do que a ficção mesma, como nos contos de fada, e vislumbrava essa personagem, com a diferença de que não eram personagens, mas mulheres de carne e osso. Então, cito aqui outra passagem, e como tudo isso se transformou completamente ao longo de algumas décadas, por volta aproximadamente do ano 1300 depois de Cristo, então ele está falando aqui do século XIV, e a Federici fala do 16 e 17. Bom, isso com certeza ninguém saberá explicar a vocês, mas uma coisa é certa, depois que a crença nas bruxas andou misturada a todas as outras superstições durante séculos, sem causar maiores ou menores danos do que as demais, começou-se na metade do século XIV a farejar em toda parte em busca de bruxas e suas feitiçarias, e quase em seguida deu-se início à perseguição a elas. De uma hora para outra surgiu uma verdadeira doutrina sobre tudo que se referia às bruxas. Como se chegou a isso, talvez jamais compreenderemos inteiramente. E mais espantoso ainda é o quão pouco sabemos sobre as razões dessa mudança, né? Então, como a Federici, ele vai para o período medieval, né? E ele, ao invés de dizer que elas viviam, tinham um poder comunitário e uma presença forte, inclusive no que poderia ser considerado ciência, né, e no próprio poder político, ele diz, existiam algumas figuras que não eram hostilizadas nem demonizadas. Então, a própria palavra bruxa, né, se é que existia tal e qual, tinha uma outra conotação, né? E como as crianças que quando ouvem, né, os contos infantis, a presença da bruxa é quase que necessária, né? Ela na sua vida, ela faz a distinção entre a ficção e a realidade. Como é que esses processos que foram gerados, ele diz, ganham um teor mais fictício do que aquilo que nos contos de fada se apresentava de maneira distinta da própria realidade, né? Essa é a questão que ele vai desenvolvendo, né? Uma razão é postulada, ele diz, à época de um grande avanço na ciência, uma ciência importada no movimento das cruzadas, trazidas de doutrinas científicas mais modernas do mundo árabe. A continuidade nos mostra uma comparação de como a ciência existia na Europa e de como, ao importar ciências naturais e a matemática, os estudos passaram a criar classificações para distinções entre ciência e magia. Magia de dois tipos, a branca e a negra. A qual delas se ligavam as bruxas? Né, ele pergunta, e diz, aquela que as colocava num enlace absoluto com o demônio, o lado negativo e escuro em oposição à luz do esclarecimento. Aparentemente, parece se tratar de uma explicação simplista, mas obras são citadas e, dados os processos, demonstram que a perseguição que matou centenas de milhares, ou até esse número multiplicado várias vezes, de mulheres, né? Esse jogo também de uma cifra tão imprecisa, né? Tem a ver não só com a falta de documentação, mas de um jogo que ele criava nesses programas, né, que parecia que ele fazia matemática, que eram cálculos perfeitos, mas na verdade eram exorbitados, né? Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção e que eu retiro desse programa, que eu acho que poderia contribuir para uma reunião com a teoria da Federici, é essa ideia de meaning accepting, né? Já vou falar um pouquinho, que é o seguinte: ressalte-se da análise dos processos
que ele fez, né, e tem as fontes, mas eu não cito aqui, são livros que falavam nos processos, dois conceitos importantes e muito sérios. O de crime excepto, traduzido por crime de exceção, que obviamente nos leva à ideia de estado de exceção, né? Não vou aprofundar essa questão que vem de um diálogo dele com Carl Schmitt, que já é um diálogo complicado, mas que ele tematizou na origem do drama barroco alemão e que despertou interesse em autores contemporâneos como o Agamben, né? Eu acho que vocês já estão bem habituados a ouvir palestras e temas sobre o nosso problema atual da pandemia, né? E relacionado à ideia de um estado de exceção. Mas aqui eu queria fazer essa distinção, né? A explanação dessa condição que submetia as bruxas como crime de exceção, que não permitia a defesa, era fundamentada numa ideia, segundo o Benjamin, a confissão. E uma confissão que era obtida sob tortura. E aqui uma parte do texto que eu acho que auxilia bastante a gente compreender como é recente, como é muito possível associar, né, ao presente essa figura ou essas mulheres que foram chamadas de bruxas, né? Então, dizer, qualquer um pode imaginar o que significava uma confissão quando se sabe que a tortura era prática comum nos processos contra bruxas. Uma das coisas mais espantosas que se vê na história é o fato de que foram necessários mais de 200 anos até os doutores da lei perceberem que uma confissão obtida sob tortura não tem qualquer efeito legal. Quando, por exemplo, a ré insistia em ficar em silêncio, pois sabia que qualquer palavra que dissesse, mesmo a mais inofensiva, só poderia piorar sua situação, os doutores interpretavam a atitude como mordaça do diabo. Havia, por exemplo, o teste de lágrimas. Se alguém não chorasse de dor durante a sessão de tortura, então isso era prova de que a ré tinha pacto com o diabo. E, de novo, foi preciso que se passassem 200 anos até que os médicos realizaram a mera observação e ousaram afirmar que o ser humano não chora quando sente uma dor intensa. Então, são essas datações, essa distância histórica que ele traz num simples programa de rádio, né, que mostram a proximidade, né, histórica e a fragilidade, ou o caráter que ele está chamando de fictício no sentido de mentiroso, dos processos que foram implementados e que geraram uma documentação imensa, que é isso que hoje em dia as feministas, né, investigam. Bom, então, a luta pelo fim desses processos, diz Benjamin, foi uma das maiores lutas de libertação da humanidade, com início no século XVII e alcançando vitória não em todos os países, 100 anos depois, no século XVIII, quando a sã razão humana, aqui eu estou citando parcialmente o Benjamin, apontou erros, contradições nos processos e também na crença que se tinha dessas mulheres chamadas de bruxas. O mito e a sã razão humana. Eu acho muito interessante o jogo que ele faz, né, com esses dois esteios da argumentação. Então, qual seria o fiel da balança desses pratos que não fizesse a impressão de equilíbrio ou eliminasse a tensão existente internamente em cada um desses extremos? Ambos os extremos em Benjamin são ambíguos, mas há algo que no programa sobre os processos inquisitórios demonstra ser importante. A medida da racionalidade sã, não de qualquer racionalidade, é claro, é a que confere liberdade às mulheres oprimidas durante séculos. Quantas? Centenas de milhares ou até a multiplicação de centenas de milhares.
A medida certa é a justiça de lembrar essa vitória histórica, contada aqui de uma maneira séria e lúdica, por isso mesmo racional e afetiva. Nessa indissociação numérica, somam-se na figura da bruxa as mulheres de má reputação, as sacerdotisas e deusas pagãs, esse misto de mulheres videntes e sapientes que compõe a figura da Sibila, reunidas às prostitutas. De novo, eu não vou poder falar dessas duas outras figuras, porque me estenderia muito. O programa de rádio que eu apresentei pode não ser estudado como um dos textos conceituais reconhecidos pela literatura crítica de Benjamin, mas supõe e estrutura a questão que nomeamos como central no artigo publicado, a relação entre mito e razão. Assunto possível de ser expandido na reunião com outros textos do autor, abreviado aqui na apresentação e no artigo, na tentativa de apresentar as figuras femininas e representar uma das constelações de seu pensamento. Também constelação é um conceito à parte e já incorporado em muitas outras teorias, a partir de Adorno, principalmente. Se Benjamin constrói uma descrição de tipos sociológicos característicos da modernidade, analogamente é possível dizer que essas figurações femininas, a prostituta, a sibila, o vidente e a bruxa, o levaram a problematizar dados de realidade e de fantasia que comportam uma medida de justiça em defesa das mulheres que foram submetidas ao que ele caracterizou como crime de exceção. E, de forma geral, é possível entender, por um lado, que Benjamin revê esse aspecto mitológico conferido às mulheres como aquelas que, no caso das sibilas, efetivam passagens que transitam entre diferentes realidades que possuem uma existência no linear entre a vida e a morte. Não é? Aqui se encaixam também as parteiras. Por outro lado, para além do mito, ele se coloca como um claro questionador da condição a qual as mulheres, designadas como bruxas, foram injustamente mortas, buscando fundamentar essa questão por meio da ideia jurídica e política de crime de exceção. O programa de rádio analisado comporta, nesse sentido, um interesse teórico relevante que é associado à ideia de estado de exceção, mas não apenas. Por si só, esse conceito de crime de exceção é capaz de suscitar análises por semelhança quando pensamos que alvos de extermínio são identificados como corpos sujeitos a atrocidades e injustiças. Não apenas corpos de mulheres, mas de etnias, de povos indígenas, como nossa história mostra, e não só a história, atualmente também. Né? E como a Federici aponta em seus textos. E que não foi ignorada por Benjamin, que escreveu algumas resenhas sobre livros que condenavam a estrutura das religiões oficiais no período da colonização nas Américas. Um tema que vem sendo trabalhado sobre a vertente da cultura como um documento de barbárie, mais recentemente no Brasil. Eu também não vou poder me estender sobre como esse tema vem sendo trabalhado, mas eu acho que aqui é possível, eu vou encerrar aqui a apresentação, é possível verificar que a Federici e o Benjamin, por diferentes caminhos, né, apresentam um interesse pela figura e pelos processos inquisitoriais que levam a uma crítica semelhante, que vem para as Américas, né? Os dois europeus, mas que percebem eu queria cristalizar assim, essa ideia de crime de exceção, o quanto, né, o corpo se torna um alvo independentemente daquilo que é dito, mas o quanto a justificação teórica feita pela Igreja nesses processos inquisitoriais, né, camuflam
apontaria para o alvo que, independente daquilo que ele possa dizer, ele já é visto como aquele que deve ser eliminado, né? Então, essa eliminação patente tem justificativas, e aí que eu acho que a Federici ajuda a entender, né? Afinal, o Benjamin traz o conceito, mas esse conceito a gente que tem que desenvolver, ele só apresenta nesse programa de rádio, né? Mas eu acho que ela consegue enxergar tanto a origem o problema da propriedade na origem desse capitalismo que surge, né, associado ao que o Benjamin também observa como um conhecimento científico e que se contrapõe às práticas, né, que eram realizadas num contexto em que a mulher não tinha não vivia essa denominação, a não ser de maneira fantasiosa, mas, né, diz a Federici, que gerava muito medo em determinados, daqueles homens que queriam instaurar, né, um outro tipo de sociedade com um domínio maior sobre as mesmas, e que isso teria fortalecido, né, a eliminação delas, mas sob a denominação bruxa cabiam muitas mulheres, né, muitas mulheres, de vários tipos, e isso ambos estendem para o novo mundo, em que outros corpos, independente do gênero, passam a ser eliminados e com justificativas teóricas que, na revisão desses processos, se revelam completamente fantasiosas e falsas. Olha, eu gostaria agora de, pelas perguntas, tentar esclarecer melhor, né? E as outras figuras, eu deixei de falar sobre elas, mas eu deixo indicado o artigo para vocês lerem, se tiverem interesse. Obrigada. Então, muito obrigado, professora Carla Milani. É sempre uma experiência incrível, né? Ouvir a professora Carla, sempre com investigações, pesquisas e questões que renovam a nossa reflexão sobre a realidade. Nós temos aí alguns minutos para debater, para levantar questionamentos. As perguntas podem ser feitas pelo chat. À medida que a moderadora, que é a discente Mônica Leone, e a professora Juliana forem selecionando, a gente vai fazendo a leitura. Bom, e de início, assim, eu queria, né, também iniciar com uma pergunta, né, queria me inscrever para fazer uma pergunta, vou fazer a pergunta, né, verbalmente mesmo, que é, assim, a pesquisadora, não sei pronunciar o nome, Fellini, né, eu não sei pronunciar. Federici. Foi mencionado no início da fala que o texto tinha uma certa forma de panfleto, né? A minha curiosidade é sobre o campo, né? Se nós temos atualmente, dentro da investigação desse tema, né? Um campo de estudos de documentos, né? Um campo de documentos assim a ser lido, a ser investigado, a ser analisado, né? Se é possível aprofundar mais essa história e recuperar essa história que deu início no século XIV, e assim, e quais caminhos essas investigações podem levar? Essa é a minha curiosidade, né? Pronto?
Aquelas perguntas dele são muito difíceis, até que hoje você pegou leve, só que, mas, assim, essa, é, então, o que a gente tem de dificuldade nesse tipo de pesquisa, né? A Federici é filósofa, Walter Benjamin é filósofo, mas aquele filósofo no sentido amplo do homem de letras, né? Que transita em vários campos de conhecimento, mas que conferiu à história um peso muito forte, né? E revisou, por meio da leitura, muitos documentos. A gente sabe o quanto tempo ele passava na biblioteca, principalmente no exílio em Paris, né? E ele chega a alguns documentos e ele cita nesse programa de rádio. E ele comenta um pouquinho mais a respeito. Eu não sei se a gente consegue encontrar as referências dele, né? Mas o estudo das feministas que a Federici cita, a gente deve encontrar mais material, e elas têm buscado os processos, né? Que deve ser uma pesquisa extremamente erudita, né? Lidar com uma linguagem que está muito distante, né? E justificações como essa, né? Se a acusada não fala, é a mordaça do diabo. Se ela não chora, né, também está tomada pelo mesmo. Então, as interpretações que o Benjamin lê em partes de processos, no livro que ele se refere, mostra o quanto era arbitrário, o quanto o alvo já era pré-determinado, mas que existia toda uma formação, né, uma aparência de processo judiciário que encobria o próprio motivo, né? Quando a Federici busca, na origem do capitalismo, a domesticação dessas mulheres que, no período, tinham uma independência e uma importância social maior, né? Ela mostra que da figura, da conformação da figura da dona de casa, né, que surge a justificativa para que essas mulheres, né, essa independência naquele período tenha sido extirpada, né? Então, ela está totalmente... o lado panfletário que eu digo não é um panfleto qualquer, né? É, de fato, servir à militância, né? E ela faz uma dedicatória que as meninas me ajudem a lembrar que nós somos as filhas daquelas que não foram mortas, né? Dessa filiação com essas mulheres que tinham uma independência e que foram extirpadas. Eu só queria rapidamente falar, por exemplo, as sibilas, né? O Benjamin eventualmente se refere a elas. Elas tinham uma importância imensa, inclusive no surgimento do cristianismo, né? Se vocês forem à Capela Sistina um dia, ou se virem lá as imagens internas da Capela Sistina, vocês vão perceber que que é uma coisa, assim, absolutamente, o Benjamin não fala sobre isso, mas é uma coisa absolutamente contraditória, né? O centro da religião, o centro da composição da religião católica, em que o Michelangelo coloca os profetas, e entre um profeta homem, uma sibila, um profeta e uma sibila, sibila délfica, sibila cumana, aquela que é a mais antiga e mais sábia, aquela que teria negociado com os imperadores romanos os livros sibilinos e que foram, que sumiram, que desapareceram, e que o Benjamin tem um profundo respeito delas, que vêm da antiguidade grega e no período romano são extremamente importantes, né? Desde daquelas do oráculo de Delfos, né, até a Sibila Cumana e outras, né? Então, essas mulheres tinham um poder social da própria interpretação dos destinos políticos, né? E então, ao lado das parteiras, ao lado das benzedeiras, ao lado
de todas essas mulheres que foram, segundo a Federici, segundo o Benjamin, extirpadas, assim, foram assassinadas em função de uma estrutura de poder que se instituía, que é a origem do próprio capitalismo. E o que ela acusa o Marx, por exemplo, que eu acho muito interessante, é que se ele tivesse visto pela perspectiva das mulheres e se tivesse pensado nos processos das duas, coisas que o Foucault também não faz, ele jamais poderia pensar que no futuro, que o futuro um dia pudesse ser melhor, né? Projetar essa emancipação do próprio meio do capitalismo. Então, sem considerar em absoluto as mulheres como aquelas que sustentaram, que foi um trabalho escravo, para que o homem se colocasse no mundo dos negócios, né? Que não ganhou para ser dona de casa, né? E que teve a sua importância social cada vez mais diminuída, né? É muito interessante que eles resgatem isso, e o Benjamin, mesmo que a gente não possa dizer que ele é um feminista, porque não é, ele, nesse programa, ele faz essa relação, talvez com o propósito de ligar mito e razão, né? Uma razão que não exatamente é sã, né? Que dá justificações que são mentirosas, e uma razão sã, que é aquela que não é capaz de criminalizar as que nunca fizeram mal para ninguém, né? Então, e a bruxa se torna essa figura. Esse processo de demonização, aliás, é extremamente atual, né? Mas, enfim, não entraremos em tanta atualidade assim. Não sei se eu respondi. Muito obrigado, professora. No meio da resposta foram surgindo outras questões, mas eu vou guardar para mim. A gente conversa depois. Tem muitas questões aqui. Tem uma pergunta só para, né, enumerar. Tem várias perguntas. Uma do Vitor, uma da Deliana Richelli, uma do professor Anderson e uma de Lavinsky. Isso já tem 5 aqui, né? Vamos começar pelo do Vitor, que diz assim: quais os paralelos podemos traçar entre a construção das figuras científicas distinguidas por gênero? Em que medida a distinção entre bruxas e outras figuras como alquimistas e os primeiros cientistas modernos, por exemplo, ultrapassa questões de metodologia e recaem sobre questão de gênero? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil. Eu não sei se eu tenho elementos para responder, mas eu acho que assim, uma coisa que a Federici fala muito é das seitas milenaristas, né? Então, a gente sabe que todo mundo comprou aquela passagem histórica que tornava o período medieval as trevas e o Renascimento as luzes. Vocês têm um grande historiador que quase coincide com muita coisa que o Benjamin fala, que é o Johann Huizinga, que escreveu Homo Ludens, o declínio da Idade Média, e que mostra que, assim, entre alquimia e química, qual é a distinção, se não aquilo que se diz não científico do ponto de vista do químico, né? Então, buscar a pedra filosofal, buscar aquilo que parece tão místico e impreciso, tem que ser negado para que um conhecimento científico se afirme, né? Em oposição ao outro. Então, a própria ideia das trevas e da luz, né, que é uma metáfora antiga do conhecimento, lá desde o mito da imagem da caverna do Platão, né, é utilizada como uma justificativa de passagem histórica, de ruptura de eras, né? Então, eu acho que está nesse bojo a questão do processo das luzes, é o mesmo período, né?
e é só, eu vou dar uma outra fonte aqui de reflexão, mas não vou responder integralmente nada, porque não tenho esse recurso todo, mas se vocês assistirem uma versão quase feminista de Medea, do Lars von Trier, vocês vão perceber a figura que tem um poder, que é o conhecimento das ervas, né? Que é capaz de empreender assassinatos. A gente sabe quem é Medea, né? Que é essa figura trágica, mas que, ao mesmo tempo, detém um conhecimento, né? Então, esse conhecimento que não é visto sob a perspectiva da modernidade, que foi também tocado, né? Um tipo de conhecimento que a gente pode pensar que os nossos povos indígenas também detêm, e que eu espero que dê tempo da gente conhecer antes que acabem, né, com essa instância tão histórica e poderosa que a gente ainda tem em parte do território, né? Mas que ninguém pode dizer não é conhecimento, é conhecimento, né? Bom, obrigado, então, professora. Vou passar para a próxima questão. Então, né? A professora Deliana Richelli tem que tratar a pessoa como professora. A importância da revisão histórica defendida por Benjamin é evidenciado ao longo do tempo e se apresenta hoje como uma demanda. Mas qual a importância dessa revisão no campo da filosofia? Questão de Deliana. Tá vendo? Depois sou eu que faço questão difícil. A Deliana não é fácil também, não. Mas eu pensei que viesse alguma coisa bem feminista, Deliana. Mas, assim, eu acho que o Benjamin, e eu acabei de participar de um evento, porque faz 80 anos da morte dele, né? Fez no 26 de setembro, a data que supõe, 26 a 27, e estou focando eventos sobre Walter Benjamin, toda a parte aqui. No Brasil, ele é muito querido, né? Muito estudado, eu acho que faz sentido, ele instiga as pessoas a pensarem, e às vezes por vias mais ortodoxas, acadêmicas, outras vezes não, né, politicamente, mas eu acho que não apenas, quer dizer, a própria revisão feminista do cânone parte de um princípio, com a própria Federici, a gente poderia dizer, ela parte de um princípio metodológico ou antimetodológico benjaminiano, que é não pensar a história no sentido linear. Então, ela, por exemplo, meu interesse pelas bruxas, ou esse dela pelas bruxas... Oi? O interesse dela... eu quero para saber a linha. Por gentileza, Carlos Borges está com o microfone ligado. Pois é, Maria ficou foi preocupada. Ele não percebe, você pode desligar aí, pô. O interesse dela pelas bruxas poderia ser a do historiador, Deliana, no sentido de se especializar naquele período e não deixar nada de fora, o que é impossível, porque esses documentos todos, né, ninguém consegue reunir na sua integridade, não tem a narrativa delas, etc. Mas virar um grande especialista, como é o Huizinga, né, um sujeito que pegou o outono da Idade Média e contestou o Burckhardt, que fala que inventou o Renascimento. Né? Ele vai contra a ideia, ele diz, assim como pós-modernidade, muita gente diz, é uma invenção. Agora a gente está falando em antropoceno, é outra invenção de eras que parece que houve... no entendimento do Renascimento, houve uma evolução científica que colocou o homem no centro, né? E que, então, vem o que a gente poderia considerar uma ideologia, né? Uma imposição de valores que nós nos encontramos afetados por eles até hoje. Então, quando a gente fala hoje em antropoceno, a gente está associado à questão do pós-humanismo justamente para mostrar que não é só o homem, tem
outras, né? Tem a natureza, tem os animais, tem tudo que o planeta que deve ser considerado, né? Pare de pensar que o homem é o centro do espaço e a mulher também, o feminismo entrar junto na discussão, pode tomar o lugar do homem vitruviano, né? Assim como um cachorro e um gato. Assim, todos têm que estar postos no centro da questão, né? Tem que ser a medida de tudo. Então, a história para a filosofia, a gente começa com Marx, né? Não tem como esquecer, ela é fundamental não só para você se tornar um especialista daquele período, mas para você refletir a partir do que ocorreu naquilo que é o presente, né? E não fazer uma história linear com causalidades amarradas, engatadas, mas pensar o presente com aquilo que ainda né, no passado, para usar a terminologia benjaminiana, para ser salvo, né? Algo de uma extrema violência que foi cometida, como é o caso que ele diz de milhares de assassinatos de mulheres, que ainda ocorre no presente. E a Federici faz isso muito bem, quando ela fala, né, do extermínio ainda da violência contra a mulher, dos feminicídios, etc., no presente. Então, essa mulher que não se ajusta mais nos padrões da dona de casa, né? O que se faz? O que ela é? É isso, é aquilo outro, e ela se torna um alvo de uma violência que foi experimentada no passado. Então, esse tipo de visão histórica e de revisão também dos textos canônicos, eles são, diz a Rose Braidotti, que é outra italiana, muito importante, né, nessa questão do antropoceno, junto com a Haraway, a dona Haraway, você pensar que eu me perdi, assim, que o grande o lugar de criação de conceitos, né, vem muito do campo dos chamados estudos culturais, né? Quem chamou de estudo cultural foram alguns filósofos filósofos de filosofia, agora eu vou criticar, é só lógica e filosofia da linguagem. Né? Não pode pensar nada que seja aplicado ou aplicável à história, às artes, etc., em um sentido muito restrito, uma política acadêmica que se fez com a filosofia de restringi-la a determinada faceta, né? Então, assim, o campo de criação de conceitos para elas se encontra, a Butler também diz isso, nos chamados estudos culturais. Respondi? Muito bem. Bom, nós temos o número de questões aumentaram, a gente já está nas 21 e 25. Eu queria perguntar quanto tempo a professora Carla Milani tem, né, para a gente. Queria perguntar a Juliana também qual é o limite de tempo da sala para a gente poder organizar. Pode reunir umas questões parecidas, aí eu tento responder, né? Ok. Sem ser uma por uma. Sim, certo. No máximo, a gente vai até às 10, tá, Sanqueira? No máximo. Tá bom. Então, vai depender da professora Carla. Então, Tá bom. Então, o professor Anderson, ele pediu a palavra, ele gostaria de fazer a questão oralmente, né? A gente optou pelas questões escritas para justamente organizar o tempo. Mas se o professor Juliano quiser falar agora, ele pode fazer a questão, se ele estiver na sala. Professor Anderson. Oi, vocês estão me ouvindo bem? É rápido. Sim. Na verdade, já tinha colocado aqui. Professora, só um adendo. Assim, ao meu entendimento, como a senhora colocou no início, eu até linkei isso aqui. O coletivo Sicorax traduziu no Brasil os 2 textos da Silvia Federici. E os 2
tanto o Caliban e a Bruxa, quanto o ponto zero da Revolução. Esse texto que a senhora colocou, de certa maneira, aí, sim, ficou aquela dúvida no ar, né? A boa parte das discussões da filosofia aqui, das pessoas da área, ficaram pegando essa coisa em relação à pouca substância histórica do texto. De certa maneira, esse texto da Silvia Federici, das Bruxas, foi traduzido no Brasil agora e é quase que um apêndice desses dois grandes textos. Os livros são muito bem fundamentados do ponto de vista histórico, né? Porque a Silvia também tem essa preocupação do ponto de vista enquanto socióloga. E aí, sim, eu tenho participado do curso das pensadoras, na primeira edição, que foi semestre passado, teve uma professora especificamente discutindo a Silvia Federici. Há uma crítica muito forte no Brasil à abordagem e essa dificuldade, de certa maneira, porque até a Boitempo é uma editora essencialmente marxista, né? E assim, a Silvia Federici não é muito bem vista nesse grupo. Por isso que os livros dela foram traduzidos de formas independentes no Brasil, foram editados pela editora Elefante. Isso. E aí eu só queria colocar uma coisa que já tinha colocado no final aqui. Como é que a senhora vê essa... Porque, assim, há uma base muito forte a um princípio filosófico que ela coloca, a crítica da acumulação primitiva em Marx. Ela pensa claramente de que foram as mulheres, o trabalho dessas mulheres, e aí ela coloca, por exemplo, essas mulheres enquanto donas de casa, enquanto bruxas, enquanto parteiras, que deram a base material para a acumulação que o capitalismo vai apropriar. Depois ela vai continuar isso, por exemplo, no ponto zero da Revolução, que ela vai falar em relação ao trabalho doméstico não remunerado, que até hoje acontece com as mulheres. Eu queria que a senhora comentasse isso. Como é que o pessoal tem visto isso na área de filosofia, né? Essa crítica, que é uma crítica muito forte que ela faz à base marxista clássica, e que ela propõe um novo olhar sobre essas produções materiais desse período, né? Mais do que falar sobre a bruxa, ela se preocupa mais de como essas mulheres, de certa maneira, foram a base do capitalismo e como Marx, de certa maneira, deixou esse trabalho feminino de lado na sua teoria, né? Olha, Anderson, super obrigada. Eu não sei se eu vou responder tudo, mas quem deu o curso nas professoras foi a atual coordenadora do GT de Filosofia e Gênero, que é a Silvana Ramos, professora da USP, e que conhece muito melhor do que eu, né, a Federici. Eu só achei que, para falar da Bruxa em Benjamin, eu devia me referir à Federici. E eu achei a crítica ao Marx e ao Foucault também, né, que eu acho bastante importante, porque o Foucault ele é muito importante para feministas, mas quando ela vai para a figura da bruxa, ela percebe a ausência na teoria do Foucault. E aí eu vejo que o Benjamin, tanto pela maneira como ela faz história, né, como que é filosofar, né, utilizando a história e utilizando também a política, ou seja, colocando os pés no chão, né, ela se aproxima mais do Benjamin e de notar essas figuras que foram e continuam sendo, né, abjetas, digamos assim, né, ou elas estão bem colocadas na figura que foi construída no século XVIII, principalmente como a dona de casa ilustrada, aquela que, inclusive, tinha a função de domesticar o homem selvagem, né? Então, o refinamento do gosto, as paixões delicadas, etc., é uma feminização também ficcionalizada de um tipo de mulher que ela própria educa o homem de boas maneiras, né? Então, tem muitos desdobramentos que podem ser vistos, mas o que ela chama atenção é para a violência, né? Uma violência de ordem política, de ordem econômica, mas que é camuflada como sendo não exatamente natural, mas como sendo fruto a origem da própria sociedade capitalista. Então, daí a crítica ao Marx, né?
Aí aquilo que, mas ela não fala só das mulheres, ela fala também dos processos de escravização, né, nas Américas, fala dos indígenas que também foram escravizados e mortos. Então, nesse momento, você percebe que são as figuras violentadas do passado que vêm no presente, né, vêm repercutindo no presente com a mesma força que continua ocorrendo, né, e com isso o senso histórico dela não é o marxista, o marxiano, ele é, para mim, benjaminiano. Né? Então, pensar na justiça que pode ser feita para aquelas que sofreram a violência e as que sofrem a violência hoje. Então, tem uma militância. E eu entendo a sua crítica, mas eu acho que as editoras, por mais que elas se digam politicamente engajadas nisso ou naquilo, a questão feminista, como ela está na crista da onda, né, é muito forte, não pode ser ignorada. E essas traduções foram feitas coletivamente, etc., mas elas são incorporadas como um filão do mercado editorial. Isso ajuda a responder. Obrigada pela pergunta. Bom, obrigado, professora Carla, obrigado, Anderson. Bom, eu vou fazer então a leitura, por enquanto as questões estão encerradas. A gente sabe que o questionamento filosófico não encerra nunca, mas eu vou então fazer aqui a leitura das questões em bloco e a professora Carla então vai tecer as considerações, né? Tudo bem, professora? Ótimo. Então tem uma questão de Lavinsky. Parabéns pela palestra, professora Carla, suas palavras foram bastante claras. Eu curso Pedagogia na UESB de Itapetinga e sempre senti dificuldade em desconstruir a imagem ruim das bruxas para as crianças. A discussão que você fez é extremamente atual e eu gostaria de saber se você acredita na possibilidade de uma nova leitura sobre a palavra bruxa no futuro não tão distante. Depois nós temos a questão do padre Messias Nunes Correia. Parabéns pela exposição. Diante das mortes das mulheres, como Hipátia de Alexandria, nos primeiros séculos da era cristã, de execução de Margarete, no século... Margarete Poré, não sei como se pronuncia, no século XIII, dentre outras, o alvo era combater as ideias e as chamadas heresias por meio da punição do corpo, tanto que seus escritos eram queimados. Não seria forçoso associar essas execuções a questões de gênero e ao capitalismo? Né? Aí tem uma questão de Yarli Souza. Carla, resolver as cinzas do passado nos indica... Revolver as cinzas do passado nos indica quem são as bruxas contemporâneas, quem são elas e qual é o fogo que as queima hoje, né? Natália Silva, parabenizar... Peraí, eu não vou conseguir lembrar. Se for mais eu não lembro. Foram muitas questões. A idade chega para tudo, só você aqui. Aliás, eu estou lembrando só da segunda e da terceira. A primeira, só... sim, eu já lembrei. Bom, eu vou usar a Federici. Ela diz que existe também, hoje em dia, muito associado também ao filão feminismo, já usando do mercado, né? A glamourização da figura da bruxa. Então, se vocês entrarem na Netflix, vocês vão ver 1000 séries, né? E como essas mulheres têm a Luna Negra, como elas se tornam super-heroínas e tão... assim, o lado positivo que se afirma é quase de vingança, né? Mas ela é contra, ela realmente, sob o ponto de vista crítico do capitalismo, ela acha que não deveria ter uma valorização no sentido de uma nova mercadoria, né? Então, bruxinhas que se tornam afetivas no sentido só do comércio,
né, só de ser comerciável, ela diz que devem ser denunciadas. É um pouco radical nisso, né? Então, na verdade, a criança, isso o Benjamin fala, eu acho que é muito importante perceber, ela sabe que aquilo é fantasia, ela sabe que não é real. Quem decidiu demonizar ao ponto de criar um processo de condenação das mesmas foi a igreja naquele período e não só a igreja, mas toda uma instituição patriarcal que queria se desfazer de uma liberdade que as mulheres gozavam, né? Agora, quanto ao martírio de várias delas, as histórias são alarmantes. Eu nunca me detive, né? Que o outro, a segunda questão, né? Não lembro o nome, é um padre, mas esses martírios, ele parece conhecer bem, são histórias que a gente nem consegue conceber tamanha crueldade, né? Dessas penalizações, né? Então, eu acho que se essa história vem à tona, ela consegue mostrar o poder dessa violência, né, a brutalidade dessa violência, mas, respondendo a Yali no final, que continua sendo visível. Quantos assassinatos de mulheres, quantos feminicídios, agora, durante a pandemia, continua ocorrendo, quanta violência contra aquela que pode manifestar algum grau de independência, né? Então, nesse sentido, as coisas continuam valendo, às vezes sem nenhum tipo de processo, né? Como se fosse natural a violência contra o gênero, né? Então, sim, aquelas que sofreram anteriormente, tem sim uma questão de gênero e continua existindo a questão de gênero para completar a segunda questão. E já. Tudo bem. Nossa, minha língua está coçando, mas deixa eu ler as questões que estão colocadas aqui. A única coisa ruim, Sanquila, a gente não poder ir agora para o Barraquítica depois da reunião, aí ficar conversando até tarde, todas essas dúvidas, né? A gente fica. Pois é. Nem sei se existe uma Barraquítica ainda. A Barraquítica existe, sim. Bom, então, a questão de Natália Silva, parabenizar a essa superexposição. Benjamin faz um elo muito importante de mito e razão, e essa abordagem metafórica, como citado, também permite, de campos históricos, trazerem a percepção do escravagismo negro e indígena. De que forma, assim como a abordagem das bruxas atual, a relação de raça também pode ser discutida vinculado ao gênero sob um olhar filosófico. Então, essa é a questão de Natália Silva, e aí foram encerradas as questões. Ah, tá. Bom, eu acho que a Fiderite toca nesse ponto, né, quando ela fala dos processos de escravização na imposição do modelo capitalista nas colônias, no mundo, né, nas Américas. Eu acho que, eu não sei bem como responder a questão dela, do ponto de vista das teorias, mas eu diria que, para o feminismo, em geral, aquele que surgiu no contexto da branquitude, né, das acadêmicas, mulheres americanas, houve uma mudança bastante forte e importante quando a questão da raça foi posta dentro do feminismo, né? Com autoras como Bell Hooks, e tantas, Patrícia, agora o sobrenome eu perdi, mas todas as que questionaram, inclusive, né, esse lado que se tornou também um filão acadêmico, mas eu estou pensando nos Estados Unidos, né? No Brasil,
a gente passou boas décadas ignorando o assunto. Na filosofia, então, nem se diga. Quer dizer, o GT de Filosofia e Gênero só há 4 anos é um absurdo, né? Assim, as pessoas continuam falando no homem como esse é o sentido universal e ponto final, né? É a humanidade, e ignorando que exista diferença de gênero. Então, nesse momento, a gente está vivendo uma onda fortíssima com a criação do prêmio Filósofos, com regulamentos de assédio moral, assédio sexual na academia, que nunca existiu, né? Nunca existiu. A gente a Heloísa Buarque de Holanda, por exemplo, fala da década de 80, da própria formação dela, que ocorreu nos Estados Unidos, né? E depois ela vem para o Brasil, e aqui, então, claro, tinha uma espécie de feminismo partidário, tinha uma história da luta das mulheres dentro dos partidos, mas academicamente, a questão do gênero reproduzia um pouco do que ocorreu nos Estados Unidos, e que é plenamente criticável, né, pela afirmação de raça, principalmente no Brasil, que parece também que tem que herdar, né, questões lá dos Estados Unidos para poder refletir sobre o seu posicionamento aqui. Então, a gente importa muita coisa de lá, né? A Angela Davis já veio tantas vezes ao Brasil, o Gigi Butler também, mas a Angela Davis particularmente vai muito ao Recôncavo, à Bahia. Ela diz: mas vocês podem pensar por vocês mesmos, não precisam ficar me repetindo, né? Mas eu acho que tem um ressurgimento e uma necessidade de perceber que ser mulher é complicado, mas ser mulher negra é muito mais complicado, e obviamente a classe social, né, que entra junto. Agora, a Federici fala uma coisa também, que boa parte da população de prisioneiras é negra, são mulheres negras, né? Então, ela chama atenção para isso, e mais uma vez a gente vê, né, aquela camada social, né, que ainda continua nessa estrutura que a gente tem visto, voltando a ver denunciada, né? Parece que, assim, historicamente falando, na década de 80, a gente teve um movimento aqui, as americanas começam a discutir isso bem antes, assim, no mundo acadêmico falando, né? Não nos movimentos sufragistas, só aquelas ondas anteriores, mas que vem repercutir aqui décadas mais tarde. Por quê? Por acaso, período da instalação da ditadura militar, né? Não à toa a gente vê, talvez caricaturamente ou não, voltar uma supressão de direitos, de desmando sobre as mulheres, mas, felizmente, acho que a academia deu uma revigorada nesse sentido, e as alunas, eu vejo que não aceitam mais uma série de coisas, que querem investigar. Eu vou estudar, eu sempre lembro da fala de uma aluna da Unicamp, que faz pós-graduação, ela diz: eu vou estudar Nietzsche, mas Nietzsche era um homem que falava algumas coisas muito estranhas sobre as mulheres. Eu vou estudar Kant, mas o Kant dizia coisas terríveis sobre os africanos, sobre os negros. Então, assim, os cancelamentos, né, dos homens filósofos começaram a acontecer também de um jeito um pouco arbitrário, né? Mas então, eu diria assim, dentro dessas revelações e dessa revisão que, por exemplo, na minha área, na estética, as feministas são capazes de ir no Kant de 40 anos e falar: o homem é sublime, a mulher é bela, e o sublime é superior ao belo. Como é que é, né? Por que essa aplicação, essa diferenciação de gênero? Mas elas são capazes de perceber na terceira crítica algo fantástico, muito diferente dessa distinção feita, e que contribuiu para algo que pode ser visto como bastante feminino, que é o lado sensorial, que é o lado sensitivo, que é o lado perceptivo, valorizar aquilo que é subjetivo também, que muitas vezes é associado com as mulheres. Então, a estética é um campo
que sempre foi, digamos, durante muito tempo feminino, mas hoje em dia anda também bem masculino. Vários encontros que só tem homens discutindo o belo, o sublime, principalmente o sublime, mas a gente tem que notar, quer dizer, aqui o autor foi racista, aqui o autor foi xenófobo, aqui ele foi misógino, isso invalida tudo que ele pensou, isso é um juízo que deve ser feito, mas ninguém mais consegue começar a estudar a tradição sem esse questionamento, porque faz parte da vida, e da vida acadêmica também, infelizmente. Agora... Bom, nós temos cerca de... Obrigado, professora, mais uma vez. Mas, assim, nós temos ainda alguns minutos. E eu estou vendo, pelo vídeo, dá para ver a vontade das pessoas de falar, assim, uma vontade, as pessoas ficam se coçando para falar. Eu estou vendo só pontos aqui, Só fica gesticulando. Então, eu vou abrir para mais uma questão, dessa vez oralmente mesmo. Quem quiser se inscrever, pegue a inscrição pelo chat, eu vou olhar aqui quem vai pedir, aí eu anuncio e passo a palavra. Alguém deseja falar? Acho que não, acho que era todo mundo cansado. Juliana, você que organizou tudo isso. Patrick pediu a palavra. Patrick, então vamos lá. Por favor, Patrick, com a palavra. Sabia, Patrick. Então, eu acho que esse conceito de crime de exceção é muito importante. Você me dá um gancho para falar de algo que eu estou pesquisando ainda, que eu ainda não sei no que vai dar. Eu espero que dê num artigo que eu consiga fazer essa relação, porque a ideia de estado de exceção, eu acho que tem esse diálogo bem embaraçoso com o Carl Schmitt. Olha, a minha cachorra vai latir, eu não vou dar ração. Alguém colocou no chat, dá ração para ela. Ela faz parte do meu meio ambiente, não tem como ficar quieta. Até que ela se comporta. Bom, mas, assim, o estado de exceção, que todo mundo tem falado, e tem um peso tão grande, e que vem desse diálogo com o Carl Schmitt, é um conceito, de fato, muito forte para a política, e que tem sido associado pelo Agamben a uma sociedade de controle, né, o controle Big Brother, pela tecnologia. Então, quando se fala em pandemia, aquele filósofo sul-coreano que é aula na Universidade de Berlim, como ele chama? Eu não vou lembrar o nome dele, sou com os nomes, mas ele, Foucault, com a ideia do dispositivo, e Agamben, eles se tornaram, né, aqueles que desenvolveram esse conceito, e eu fico pensando, de fato, todos nós, planetariamente, estamos sujeitos a esse tipo de controle das nossas vidas, né, particulares, via tecnologia, etc., etc. Mas tem quando ele fala em crime de exceção, não é exatamente esse poder do Estado de controlar a vida dos outros, é criar um alvo que para o qual não existe a possibilidade de se defender. Então, os povos indígenas são detectados, e a gente percebe nas narrativas de antropólogos, etc., a maneira, às vezes, como eles são assassinados, quer dizer, são tantos assassinatos, que a gente não consegue acompanhar no que é que deu.
e isso entre aqueles que são lideranças indígenas, o que não são lideranças, né, e que às vezes são mortos a pauladas como se fossem animais, é o corpo que está contando, é a identificação, aí uma identificação que para o seu malefício, não para a sua afirmação, né, uma identidade que o marca como alvo, né? Alvo de quem? A gente sabe de quem atualmente, né? Pela cobiça da terra, de novo, da propriedade, as queimadas que se faz, a gente viu, entrevistamos, né, o Tacumã, o desespero do Tacumã em pedir auxílio nas redes para conter o incêndio, o fogo no Xingu, ali na aldeia dos Curicuru, as fotos que ele é um cineasta, né, muito talentoso, que ele publica a respeito. Então, a gente percebe que mais do que nunca, a gente está num tipo de governo, eu nem quero mencionar muito isso para não deprimir todo mundo, que a gente já está deprimido faz tempo, mas que promove novamente esse direcionamento. Então, o que se identifica é quem é que está nas cadeias, quem é que vai ser derrubado no chão pela polícia, quem é que... Então, é tudo a identificação física, é o corpo que está em questão, e é isso que acontecia com as bruxas, né? Então, todos, nesse sentido, poderiam ser sujeitos à mesma ideia de crime de exceção. É assassinato, é genocídio, e não um estado de exceção que está controlando os indivíduos na sua vida particular, como se pensa e se aplica com mais determinação na Europa, na Ásia, né, com todo o controle tecnológico que eles têm. O sujeito piscou, eles já sabem tudo quem é, como é que é, pela identificação facial, né? E que os assusta, porque eles querem a sua liberdade individual, né? Então, no Brasil, eu acho que, ao invés de a gente ficar repetindo Foucault, Agamben e todos esses que falam com pavor do estado de exceção, a gente foge muito desses controles ainda bem, né? Só para, assim, o próprio Conselho de Indústria Cultural do Adorno encontra buracos no Brasil que é pré-moderno, que não tem ainda esse domínio da tecnologia, esse controle das pessoas, porque não tem os mecanismos, porque falta recursos, né? Então, rincões aí que nem luz tem, né? Então, e os próprios territórios indígenas, isso tudo a gente pode ver, né, no nosso contexto como resistência, né? Como possibilidade de resistência política, mas, na verdade, eles vivem sobre um crime de exceção e não sobre um estado de exceção, eu acho. Por isso que eu valorizei esse conceito no programa de rádio. Bom, é sempre uma grande alegria ouvir a professora Carla. Eu acho que todos aqui estão com a alma repleta de alegria e apesar das questões serem, né, muito sérias e muito graves, né, ouvir, né, a palestra da professora Carla traz para a gente um ânimo filosófico, né, para questionar, para investigar, para continuar em frente, né, continuar em frente nessa busca, nesse questionamento. Então, eu queria realmente agradecer, né, mais uma vez a professora Carla, né, por ter aceitado o convite, agradecer a presença de todos aqui, né, que vieram e que estão participando dessa sala virtual, mesmo virtualmente, né, a gente faz esse empenho, dedica esse tempo, porque é muito valioso, né. Então é isso, né, se a professora Carla desejar falar mais alguma coisa, a gente pode marcar futuramente para a Barra Crítica. Não, essa ida, o Lincoln está aqui se despedindo, o Rogério, o Tofo,
Enfim, o Josué, achei que fosse fazer uma pergunta daquelas, Josué, se estiver ainda aí, aquela pergunta, Josué, que sempre derruba nossos colegas nos debates, que eu acho muito importante esse enfrentamento. Eu acho que vai ficar, então, para um próximo encontro. Eu quero muito que essa pandemia acabe para que a gente possa se rever, assim, presencialmente, né? Porque é muita pergunta, né, Josué? Olha o Lincoln aí. Agora é tarde, mas que a gente se veja em breve. Eu gostaria muito de ir para aí, oferecer um curso que a gente pudesse discutir com mais tempo, ler textos juntos, criar aquele ambiente positivo, filosófico de liberdade e abertura para discordar, né, concordar, aprofundar, tá bom? Muitas saudades aí de vocês. Gente, eu queria pedir para todo mundo abrir a câmera para a Mônica fazer um print. Oba! Até se mostrou. Será que abriram? Eu não consigo. A Mônica vai fazer o print, né? Ó, Yarli invadindo Ilhéus. A colega aqui das escutas feministas da UFG. Estou esperando, ainda falta gente. Só agradecer a professora Carla aqui. Maravilha. De fato, pena que não é presencialmente. E as pessoas que estão perguntando se é a próxima, dia 27, sim. Tá certo, uma boa semana para vocês aí na continuidade. Só gente boa que vocês vão ouvir. Obrigada, muito obrigada, Carla. Esse tema das bruxas é um tema que mexe muito com a gente, né? Porque a caça às bruxas é a caça a toda uma visão de mundo, né? A toda uma perspectiva, a toda uma série de fundamentações epistêmicas, tudo isso que foi subtraído da gente ao longo da história, né? Então, é um tema muito legal mesmo. Obrigada por trazer esse tema na abertura da Semana de Filosofia. Tá ótimo. Beijos, abraços e até a próxima, que é presencial. Já deu o print, Mônica? Não deu ainda não? Estava esperando ver se todo mundo ria. Tem que ir tirando vários. Eu fui tirando vários aqui, mas o último com um sorrisinho, todo mundo. Prontinho, gente. Obrigada. Até a próxima semana. Tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau, Saqueiro. Tchau, pessoal. Todo mundo. Tchau, Carla. Obrigada.